Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Anderson, professor de História e Filosofia. E neste momento nós vamos iniciar os assuntos referentes ao segundo livro, ao livro 2, a nossa segunda etapa, nosso segundo bimestre. Vamos fazer um resumo aqui da Roma Antiga, tá certo? Onde na nossa videoconferência nós iremos aprofundar os nossos assuntos, ok? Então vamos lá entender um pouco o que foi a Roma Antiga, essa civilização muito importante para a nossa história. Bom, a Roma Antiga vai se localizar na Península Itálica, tá certo? E os principais povoadores desta civilização, desta península, são os itálicos, etruscos e gregos, tá certo? No século 8 a.C. ocorre a fundação da cidade de Roma. Bom, a organização política de Roma, como você pode ver aqui em cima, é dividida em 3 períodos, a história dela: a monarquia, a república e o império. Entre 753 a.C. a 509 a.C., na cidade de Roma, os chefes das famílias se reuniram para discutir assuntos de interesse. Em 600 a.C., os etruscos se estabeleceram na cidade, um dos povos que chegaram, para povoar a região. E aos poucos foram ganhando poder até conseguirem o governo da cidade. Roma conseguiu então aí prosperar e se modernizar. Como era a divisão da sociedade romana? Existiam os patrícios, os nobres, os clientes, que eram agregados aos patrícios, os plebeus, que eram pequenos agricultores, artesãos ou mercadores, e a base da pirâmide social, que eram escravos, ou que eram prisioneiros de guerra e devedores. Bom, na monarquia, quando a cidade de Roma foi fundada, ela passou a ser governada por um rei. No entanto, essa monarquia em Roma não era hereditária, ou seja, não passava de pai para filho. Qual era a função do rei? Ele exercia as funções de juiz, chefe civil, militar e religioso. Existia também a instituição que era o Senado, também denominada de Conselho dos Anciãos, tá certo? Membros mais idosos, que tinham como atribuição propor novas leis. Tínhamos também a Assembleia Geral, que tinha a função de aprovar ou reprovar as novas leis e eleger os funcionários do alto escalão. Bom, depois do período da monarquia romana, nós entramos no período da República Romana. República, esta palavra que vem do latim, que significa coisa de todos ou coisa pública. Lembrando que durante esse período da República vão ser instituídas várias leis, mas nesse momento nós não vamos entrar, não vamos nos aprofundar nelas, vamos deixar para nos aprofundar nessas leis lá na nossa videoconferência, tá certo? Vamos tratar de várias leis. Bom, em 509 a.C., os patrícios derrubaram o rei etrusco Tarquínio, o soberbo, e começou a ser governada por magistrados, senado e assembleia. Cada um desses tinha a sua função, o senado e assembleias. Os únicos que não participavam da política, da vida política, eram as mulheres e os escravos, tá bom? Nós tínhamos também alguns cargos, algumas funções. Nós tínhamos os cônsulos, os pretores, os censores, os edes, questores e os tribunos, cada qual com a sua responsabilidade dentro da república. Os cônsules responsáveis por aplicar o poder executivo e militar, e eram eleitos anualmente, e também tinham poder de voto. Tínhamos os pretores, que eram responsáveis em solucionar disputas de cidadãos e estrangeiros. Nós tínhamos os censores, que eram responsáveis pelo censo populacional, então eles já tinham um controle da quantidade de pessoas que habitavam a cidade de Roma. Nós temos os edes, que eram encarregados pelo policiamento e abastecimento e limpeza da cidade, os questores, responsáveis pelas finanças públicas, e os tribunos, que eram representantes da plebe, informando as vontades em concílios, ou seja, eles informavam as vontades da plebe, tá certo? Bom, Roma conseguiu aí se expandir, e conquista a Península Itálica nos séculos 5 a.C. e 3 a.C. Ocorre aí as guerras púnicas contra os cartaginenses, E depois de 3 guerras, os romanos conseguem então derrotar os cartaginenses e conquistar o território, a região de Cartago.
Houve também conquistas na Macedônia, na Grécia e na parte da Ásia Menor. A conquista da Gália, norte da África e Egito no século I a.C. Bom, quais foram as consequências dessa expansão, né? Houve um aumento da escravização dos povos vencidos nas guerras. Grandes propriedades de terras que produziam vinho e azeite de oliva por meio de mão de obra escrava começaram a ser aí cada vez mais exploradas, né? Mais cultivadas. Houve um aumento do número de províncias pagando tributos para Roma, o que aumentou a riqueza e gerou uma classe burocrática ligada ao Estado. Patrícios tinham prioridade sobre o usufruto de terras, o que levou a uma concentração fundiária, né? uma concentração de terra. Houve também um êxodo rural, né? Que é uma concentração da população nas cidades, o que gerou conflitos sociais. Ou seja, as pessoas saíram da zona rural e foram para a zona urbana. Houve também uma decadência da agricultura como principal atividade econômica, em decorrência desse êxodo. Surgimento de uma nova classe social, de enriquecidos pelo comércio e pela prestação de serviços ao Estado, que exploravam minas, construção de estradas e cobrança de impostos. E houve também uma profissionalização do Exército. Agora, para você compor ao Exército, naquele período, né, para você fazer parte do Exército, você ia passar por todo um processo de profissionalização, né, de preparo, de capacitação. Bom, houve também dois irmãos que vão se destacar aí, né? Tibério Graco e também Caio Graco. Caio Graco e Tibério Graco. Esses dois irmãos vão começar a reivindicar mais direitos e uma reforma agrária. Os grandes proprietários de terra que se beneficiavam com as guerras e os pequenos produtores eram prejudicados. E aí então, em 133 a.C., Tibério Graco vai tentar aí colocar em prática uma reforma agrária, que é o que? A distribuição de terra, não é? Uma reforma agrária, uma distribuição de terra para quem não tinha, né? Para que todos fossem beneficiados. Só que ele vai ser assassinado. E em 123, o seu irmão Caio Graco vai tentar ampliar a reforma iniciada pelo seu irmão Tibério. Só que a aristocracia rural, né, a aristocracia, o grupo de privilegiados que tinham mais terras, mandou assassinar os dois irmãos. Primeiro Tibério e depois Caio Graco, por não concordarem com as suas ideias de reforma, de mudança e de distribuição de terras. Nós temos aí também Caio Mário. Caio Mário vai ser um personagem histórico muito importante para a civilização romana, porque ele vai fazer uma ascensão militar. Caio Mário vai ser um general que vai se aproximar dos soldados. Ele vai dar início à militarização da política, né? Uma participação dos militares na política. Em 104 a.C., Caio Mário vai assumir o cargo de cônsul. E para evitar problemas sociais em Roma e evitar ataques bárbaros, ele vai começar a legislar também, tá certo? Os generais aí a partir deste momento vão ganhar mais forças e vão passar a disputar o poder político. E nós temos destaque aqui para alguns generais, mas um principal deles vai fazer parte do primeiro triunvirato, que acho que todo mundo já ouviu falar em algum filme, em alguma história, Júlio César, né? O primeiro triunvirato vai ser formado por Júlio César, Pompeu e Crasso, e vão se reunir para controlar o poder em Roma. Júlio César vai tomar o poder e vai exigir o cargo de ditador. E em 44 a.C. ele vai ser assassinado, tá certo? Júlio César vai ser morto. E aí depois de algum período vai surgir o segundo triunvirato. Esse segundo triunvirato formado por Otávio, Marco Antônio e Lepto, após a morte de Júlio César. Houve uma disputa de poder entre os generais e Otávio vence seus oponentes, dando início ao Império Romano. Perceberam? Nós passamos de um período da monarquia, onde eram dominados pelos etruscos. Depois nós vamos para o período da república,
romana, onde uma elite vai dominar, né, um grupo de privilegiados, e agora nós chegamos ao Império Romano através de Otávio, que vai conseguir aí tomar posse do poder. Bom, então nós temos o Império Romano, e ele é dividido na história entre Alto Império e o Baixo Império. Otávio vai centralizar o poder em suas mãos e vai receber o título de Augusto. No seu governo ele vai proporcionar um período de tranquilidade e prosperidade, denominado Pax Romana, paz romana. Aí você pode ver abaixo algumas das ações que ele realizou, né? Assegurou a hegemonia romana, procurou construir mais estradas e garantir a segurança. As condições favoráveis estimularam o comércio e o aumento de intercâmbio entre as regiões, patrocinou artistas e escritores e implementou um amplo programa de construção de obras públicas, como teatros e templos. Em 117, o Império Romano atingiu a sua máxima expansão, abrangendo territórios europeus, africanos e do Oriente Próximo. Na nossa videoconferência, nós vamos ver um mapa do período para vocês entenderem até onde se alcançava, até onde se ampliava o Império Romano durante o governo de Augusto, né, de Otávio Augusto. Bom, quais eram as características do Império, né? A gente falou aqui, existia também uma diversidade étnica e religiosa, grupos sociais presentes nas cidades romanas, italianos, estrangeiros, livres, escravos e libertos. Existia uma identidade romana construída por meio do culto ao imperador e à sua família. A língua do império é o latim, né? Uma das línguas mais antigas da nossa história, né? E houve também uma aliança com as elites provinciais e um exército forte que sustentavam o império. Uma aliança do imperador com as elites e um exército forte capaz de conseguir resistir a invasões e conseguir novos territórios. Bom, já no Baixo Império, esse vai ser o período em que há a crise no Império Romano, como a crise do escravismo, que vai enfraquecer o Império. O fim das guerras de conquista, por volta do ano 100, ocasionou a queda do número de escravos, o que gerou a crise. Há uma ruralização da economia, o enfraquecimento do comércio e do artesanato nas cidades estimulou o abandono das cidades. E agora no primeiro momento, nós tivemos um êxodo rural, agora nós temos um êxodo urbano. No primeiro momento, nós temos uma saída do campo para a cidade, agora nós temos uma saída da cidade para o campo. As fronteiras ficaram desprotegidas, sem condições financeiras para proteger as fronteiras do Império. Muitos governantes fizeram acordos com povos invasores, né? Por conta da crise não tinha como manter os exércitos financiados, alimentados, preparados para suportar os ataques. Então os governantes começaram a fazer acordos com invasores, com os povos invasores. Quais foram as consequências desta crise, né? Uma descrença na religião oficial do Império e a busca por conforto para as aflições. Nesta busca por conforto nas aflições, vai ter uma ascensão de uma nova religião, o cristianismo, né? Pautada nos pensamentos de Jesus Cristo, que prega o amor e a igualdade entre as pessoas e condena a violência. Olha só que interessante, o pensamento de Jesus Cristo em um período de tanta aflição e de tantos problemas. O pensamento de Jesus Cristo, que tinha sido perseguido pelos romanos, vai agora ganhar espaço, vai se ampliar dentro da sociedade romana. Não vou aqui aprofundar a história de Jesus Cristo, porque todos conhecem, na nossa videoconferência nós podemos falar um pouco mais. Bom, esse pensamento de Jesus Cristo vai ser ampliado dentro da sociedade romana. Houve uma perseguição e morte de Jesus Cristo pelos romanos, né? Os romanos perseguiram, julgaram e condenaram Jesus Cristo, porém ele transmitiu os seus ensinamentos para os seus 12 apóstolos, né? 11, né? Os seus 11 apóstolos. Lembrem que Judas, na história cristã, ele cometeu suicídio, não é? Então, os seus 11 apóstolos restantes vão aí transmitir os seus ensinamentos para o mundo. E essa religião cristã vai criar raízes
dentro da sociedade romana, mesmo ela sendo perseguida. Houve essa perseguição, como eu falei, aos seguidores de Cristo, só que Constantino, o imperador que vem depois, né, depois da morte, depois do fim do Império de Augusto, né, outro imperador aí, Constantino, em 313, concede a liberdade ao culto cristão, ou seja, Constantino concede a liberdade através de um edito de Milão. O edito de Milão era um documento que dava a liberdade do culto cristão. Agora os cristãos não seriam mais perseguidos dentro do Império Romano. E em 380, né, no governo já de outro imperador, no governo de Teodósio, o cristianismo se torna a religião oficial do Império. Nós temos aqui, olha só que interessante, que reviravolta na história, né? Uma religião que foi perseguida, agora se torna a religião oficial do mesmo estado que a perseguiu. Agora a religião cristã está vinculada ao Estado romano, ao Império Romano. Agora ela se torna uma religião oficial do Império. Bom, a crise do Império e houve também os povos do Mediterrâneo, né? No século II, a crise do Império Romano, os crescentes gastos para a manutenção do Império e o aumento dos impostos e a desvalorização da moeda. A ruralização do Império, como nós já citamos, né? A ameaça das fronteiras, a migração das cidades para o campo e o colonato, né? Nós vamos aprofundar isso também na nossa videoconferência. O enfrentamento à crise, o imperador Diocleciano coloca em prática um governo que é a tetrarquia, que é um novo tipo de modelo de governo. O imperador Constantino transferiu a capital do império para Bizâncio. Antes a capital era, né, em Roma, agora ele vai transferir essa capital da cidade romana para outra região. E o imperador Teodósio vai dividir o império em dois, em um Império Romano do Ocidente e um Império Romano do Oriente. Voltando aqui um pouco, lembrando que o Império Romano do Ocidente vai ser um império que vai se desestabilizar, se enfraquecer e vai ter fim, enquanto o Império Romano do Oriente vai demorar um pouco mais, né? Vai demorar bem mais para se enfraquecer e deixar de existir. Nós vamos aprofundar isso também na nossa videoconferência. Bom, aí nós temos, como a gente sempre coloca, né, quando vamos estudar as civilizações antigas, né, nós colocamos aqui algumas contribuições romanas. Eu botei aqui a língua, o latim, né, coloquei aqui o direito romano também. A questão da língua dos romanos foi incorporada à língua dos povos vencidos e as línguas neolatinas foram criadas. A gente tem a questão eu botei aqui a questão do direito romano para ficar já destacado, tá certo? Também para a gente dar um resumo. Também teve a sua contribuição romana na questão da engenharia, né? Que eles desenvolveram técnicas de sistema para distribuição de água nas cidades, o aqueduto. Nós vamos aí na nossa videoconferência aprofundar um pouco mais sobre essas conquistas romanas e o objetivo deles de dominar os povos bárbaros. Eles consideravam esses povos bárbaros por não falarem a mesma língua, né? Vamos falar um pouco mais sobre a questão da organização social, das leis que foram criadas durante esse período e também vamos falar um pouco sobre a decadência do Império Romano do Ocidente depois da sua divisão com Teodósio, entre Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. Ok, pessoal? Então é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, anotem, que nós vamos tirar lá na nossa videoconferência. Então é isso, um forte abraço e até mais.